A cidade de Hortolândia promove nesta semana, uma série de eventos culturais gratuitos de maneira acessível, tentando contemplar ao máximo diversos públicos de diferentes idades. Eventos que acontecem em vários espaços do município e que já tiveram o pontapé inicial nesta segunda-feira. Mais cedo, você de Hortolândia que passou pelo Paço Municipal certamente se deparou com algo diferente para abrir esta semana. O Concerto no Paço com a Orquestra de Viola Caipira em frente à Prefeitura da cidade, às 7:45 da manhã. E não é o único evento desta segunda-feira. Às 7 da noite, o Centro de Educação Musical recebe a Parada Poética com Criolo, unindo música e poesia numa apresentação que promete ser para lá de especial. Para a gente saber mais sobre o evento desta segunda-feira e a agenda lotada de eventos ao longo desta semana, quem está conosco aqui presente nos nossos estúdios é o secretário de Cultura de Hortolândia, o secretário Regis Bueno. Secretário, muito bom dia, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Obrigado por atender o nosso convite e conversar com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, Heitor. É um prazer, uma honra estar aqui com você. A gente acompanha esse programa aqui de manhã. Muito legal, inclusive para a cultura da cidade poder ter esse espaço aberto aqui. Muito obrigado. Como é que surge a iniciativa de fazer uma semana carregada de eventos, e a gente já vai passar a semana com a agenda limpo para você, ouvinte? De onde veio essa iniciativa de criar uma semana específica para grandes atrações na cidade? Perfeito, Heitor. Nossa ideia foi concentrar o maior número de atividades numa semana, na qual essa semana virou uma tradição na cidade em receber eventos na primeira semana cheia de cada mês. Isso facilitou nós, trabalhadores da cultura, para não ficar todo final de semana trabalhando, enfim, né, todo mundo tem família. Isso facilita também nos veículos de comunicação essa concentração de atividades nessa semana, né? E durante a semana nós conseguimos alguns artistas mais em conta, mais barato. A cultura é uma secretaria que tem orçamento mais restrito, então foi a maneira que nós arrumamos de concentrar atividades boas, tudo numa semana só. Essa semana ela tem sido uma tradição na cidade e facilita no nosso dia a dia, tanto para a divulgação, tanto para a realização dos eventos. A gente passa 3 semanas planejando e executando uma. Em março, por exemplo, essa ação, esse trabalho que vocês realizam, trouxe nomes como Maria Gadu e Chico César. Foi boa a aceitação? O morador de Hortolândia entendeu essa proposta de um dia que às vezes é atípico para buscar um evento cultural? Perfeito, Heitor. Nesse dia nós tivemos também o Thiago York, foi o primeiro festival de MPB que nós realizamos na cidade. Uhum. Nós trabalhamos muito com pesquisas internas, também fazemos muitas pesquisas na rede social para saber qual o tipo de artista, que gênero musical, que espetáculo teatral a população quer. Então tudo que nós fazemos é baseado muito na vontade da população, né? Então a população ela lotou todos os dias, né? A média foi de 5.000 pessoas por dia nesse festival de MPB e vai virar tradição. O pessoal gostou muito, a tendência é ele repetir nos próximos anos. Então o que a gente percebe? Que o povo hortolandense gosta de cultura, gosta de música, gosta de entretenimento e a partir daí organizar essa semana faz todo sentido para eles. Criolo é um artista que transita entre o rap, o samba, a música popular brasileira. Ele que lançou recentemente o disco Criolo, Amaro e Dino. É uma das atrações do Rock in Rio, em setembro desse ano. E claro que vai ser também um atrativo no evento que vai acontecer na rua Agenor Console, número 30, no Jardim Santa Cândida, o Sarau Parada Poética com Criolo. É a partir das 7 horas da noite e a entrada é gratuita, né, secretário? Isso, entrada gratuita, Heitor. A Parada Poética é um evento que ele já acontece há 4 anos no município de Hortolândia, onde as pessoas têm o microfone aberto para poder declamar sua poesia, cantar a sua música, e sempre fechamos com um artista de renome para poder dar esse incentivo, né? O Criolo é um baita artista, a gente sempre tentou trazer ele nas edições anteriores. Quem acompanhava era a mãe dele, Maria Villani, que também é escritora. O Criolo também está lançando um livro aí nos próximos meses aí. Então, é musical, mas é literário, acima de tudo, né? Então ele se enquadrou bem nesse perfil de artista e a expectativa é que hoje as pessoas possam lotar lá o Centro de Educação Musical. Esse evento ele sempre acontece na Estação Jacuba, só que nós estamos com a grande obra, a prefeitura fez a obra do viaduto ali da Vila Real, então o acesso está difícil a essa estação. Então nós vamos excepcionalmente nesta edição, por isso que é importante frisar que o pessoal está acostumado a ir lá para a Estação Jacuba, né?
E hoje para a escola de música. A expectativa é muito boa e o show promete muito hoje. A agenda da semana tem ainda amanhã, 14h, o projeto Notas de Abraço, com o Quinteto Cultura, realizando uma apresentação na PAI em alusão ao mês da conscientização do autismo. Amanhã, às 20h, o Teatro da Cidade, Teatro Elizabeth Keller de Matos, recebe o espetáculo de dança 1001 Noites, uma viagem artística inspirada na cultura oriental. Quarta-feira, 20h, tem espetáculo de humor com a presença do Fábio Rabin no projeto Otocity Comedy no Teatro da Câmara. Projeto esse que conta, inclusive, com os comediantes Zé Neves e Luiz Paixão, que por muitos anos fizeram parte do Grupo Bandeirantes de Comunicação. São dois baita artistas. O show do Zé Neves de stand-up é um espetáculo à parte. O Paixão também tem uma sacada de humor espetacular. O humor ajuda também a trazer um público diferente, porque são nomes de comédia nacional que às vezes atrai um público que talvez não esteja acostumado ao teatro. Isso tem sido sentido também nessas ações culturais, secretário? Perfeito. O que você falou faz muito sentido. Nós queremos trazer um público diferenciado, um público que não conhece o teatro, não conhece peças, mas não conhecia o próprio teatro da cidade, né? Esse projeto, ele, além de conhecer o espaço da cidade, ele traz aquela energia, sabe, na quarta-feira, para você sair de lá mais à vontade, sair de lá com o espírito leve, porque a gente precisa dar risada, sorrir faz bem, né? E isso é importante para a gente no dia a dia. Quinta-feira, 20h, tem música instrumental com a Americana Jazz Big Band, dentro da tradicional Quinta Musical. Público infantil, sexta-feira, tem um espaço garantido com o espetáculo A Grande Heroína, para trazer crianças com uma narrativa lúcida, envolvente. Sábado, 20h, o grupo cênico apresenta a peça Nem Mosquito Macho, com uma abordagem criativa e reflexiva no teatro. E domingo, das 8h ao meio-dia, o projeto Cultura nos Bairros, que leva atrações musicais ao Barracão Forte, com a participação de Luiz Paixão, mais uma vez, Márcio Piau e o grupo Vibra Sax. Qual é a importância de descentralizar os espaços culturais e as ações chegarem também aos bairros, muitas vezes mais afastados do centro de Hortolândia, secretário? Perfeito, Heitor. A ideia é justamente essa, descentralizar do grande centro da cidade e levar para os bairros que ainda não têm equipamento cultural. Então, em cada edição, nós fazemos em um bairro, né? Essa edição no bairro específico, um bairro onde não tem um equipamento cultural ainda, temos projetos de realizar essa intervenção lá, mas o projeto ele faz com que as pessoas que não têm acesso a cultura nenhuma, ou que às vezes é caro, né, tenham essa opção gratuita perto da casa dele. Isso forma novos amantes da cultura, forma novos profissionais, e nesse evento, o que nós também levamos? As matrículas dos nossos cursos gratuitos, né? A Secretaria de Cultura de Hortolândia, ela tem mais de 50 atividades gratuitas e de aprendizado, tem até cursos técnicos. Então a gente leva para eles e fala assim, olha, se você gostou do que você viu aqui, você pode fazer a aula. Você tem um espaço lá na prefeitura para poder fazer essa aula, para poder se profissionalizar. Então, não só levar um entretenimento pontual, mas que ele tenha conhecimento do que a prefeitura oferece para ele gratuitamente nos cursos culturais. Nós estamos conversando com o Regis Bueno, secretário de Cultura de Hortolândia, sobre as atividades previstas para esta primeira semana do mês, primeira semana cheia do mês de abril, e eventos gratuitos que acontecem pela cidade. A gente tem visto, secretário, a reutilização de um espaço público muito importante na cidade de Hortolândia, que é a praça, conhecida como a Praça A Poderosa. Qual o trabalho que foi feito para que a Praça Poderosa deixasse de ser um espaço que parecia meio esquecido há alguns anos e voltasse a ser um espaço de vida para o morador de Hortolândia? Excelente pergunta, Heitor. Nós assumimos aquele espaço, junto com o prefeito Zezé, ali no espaço de prostituição, usuários de droga, moradores em situação de rua. Era um espaço que estava totalmente depredado, era um espaço que não funcionava mais para a comunidade. As pessoas até mudavam de lugar, mudavam de casas para não ficar perto da praça. Depois foi feito um trabalho de revitalização da praça, pintamos as arquibancadas, trocamos iluminação, foi montado um posto da Guarda Municipal lá, foi colocado totens de segurança e voltamos a utilizar o palco para grandes shows e grandes eventos. Isso fez com que a população se apropriasse daquele espaço. Colocamos brinquedos para as crianças também. Então a população se apropriou daquilo, estava sedento por show e atividade cultural, começamos a ocupar a praça com atividades importantes.
a praça foi ocupada e hoje ela tem uma relevância muito grande. E eu vou até dar um spoiler para você, já que você falou da praça, nós estamos com um projeto muito legal lá. Nós vamos pintar a arquibancada inteira, refazer o camarim e vamos colocar também uma iluminação cênica para deixá-la mais bonita. Então estamos preparando uma surpresa legal aí pro Natal, né? A gente vai deixar ela muito bonita, logo o prefeito vai anunciar isso também. Mas a ideia é que essa praça seja cada vez mais viva, porque ela nasceu, foi a primeira grande obra da história da cidade. Ela foi feita em 94, então ela tem um histórico muito importante para a gente deixar de lado. E a população do entorno agora inverteu. Quero morar perto da praça, porque lá tem evento. Os comércios já estão se moldando ali perto também, porque acaba vendendo mais, porque ali tem sempre alguma atração. E você vê a família ocupando. À tarde, sai para passear com o cachorro, sai para passear com a criança, sai para fazer alguma atividade ali, tomar um sorvete. Então a praça ela ficou viva como ela deveria ser, graças à atuação do nosso prefeito, que teve essa visão de colocar a praça como um instrumento potente da cultura. E já que a Praça Poderosa está em pauta, o nosso ouvinte Edmilson, final do telefone 9884, ele faz uma pergunta sobre próximos eventos. Estamos num ano de Copa do Mundo. Ele pergunta se há alguma proposta, algum projeto, alguma ideia, pelo menos, de colocar telão na Praça Poderosa nos dias de jogos da seleção da Copa do Mundo, de repente combinando com alguns desses shows já programados para a Agenda Cultural de Hortolândia, secretário. Perfeito. Teremos a FanFest nos Jogos do Brasil. Está marcado já os 3 primeiros, né? A gente não sabe como a nossa seleção vai se portar na Copa, mas os 3 que vá mais longe do que isso. Que vá mais longe, né? Mas a nossa ideia é colocar DJ, colocar telão, colocar estrutura de banheiros ali para a população poder assistir o jogo de uma maneira bem legal aí com a massa, né? Mas teremos também no dia 6 o show do Jean Giovanni, que é um show pro Dia das Mães, né? A gente faz essa homenagem sempre, é uma parceria com a Secretaria de Inclusão da Dona Maria, que está fazendo esse bonito trabalho lá com o Fundo Social também. Nós teremos o Planeta Rock, que nós vamos ter em agosto lá, o CPM 22, vamos ter o Rodox, bem legal também. Vamos ter Renato Teixeira, do Estação Viola, em setembro. Então a praça vai ser utilizada por bastante tempo, né? E o Natal, que é bem tradicional, né? Estão preparando esse ano uma coisa bem legal. No ano anterior nós fizemos um Natal um pouco mais modesto na praça, mas com a iluminação que nós vamos colocar, com a reforma que vai começar na praça, a ideia é fazer um Natal inesquecível para todo mundo e um show surpresa aí que em breve a gente vai anunciar. Lembrando que os jogos da seleção já têm datas e horários definidos pela FIFA. O Brasil estreia no dia 13 de junho, é um sábado às 7 da noite contra o Marrocos. Depois o Brasil joga sexta às 10 da noite contra o Haiti, no dia 19 de junho, e encerra a primeira fase na quarta-feira, 24 de junho, às 7 horas da noite. Sexta, 10 da noite, o jogo começando nesse horário, aumenta o desafio também para uma organização de um evento numa praça pública, né, secretário? Aumenta. Tem todo o entorno, né? A gente tem que trabalhar com a mobilidade urbana, com a guarda municipal, né? A gente tem que trabalhar assim, com muita antecedência para deixar o evento seguro. Essa é uma das coisas que a gente tem feito muito, né? Graças a Deus não aconteceu nenhum acidente grave, nem briga. Então, assim, a população está entendendo a importância de manter esses espaços harmonizados, pacíficos, porque se acontece uma coisa, não tem mais, né? A gente sempre vai prezar pela segurança do morador. Então, todo mundo fazendo a sua parte, indo com o espírito festivo, alegre, ajudando a prefeitura também a preservar o espaço, porque isso é importante. Muitas vezes tem gente que vai na praça e faz coisas que acabam acabando com a praça, né? Então, assim, a gente precisa que o povo tome essa consciência, porque fica muito caro sempre, é uma praça muito grande de fazer manutenção. Então é importante contar com a colaboração de todos os moradores, e nossa equipe de cultura, ela não é tão grande, mas é uma equipe que dá muito resultado, né? São os trabalhadores da cultura que fazem acontecer, sempre montam 2, 3 dias antes o evento, porque montar evento a gente sempre conta com, ainda mais espaço aberto, né, Heitor, que tem as condições climáticas que a gente tem que estar observando sempre. Então a gente tenta fazer o melhor possível para a população se sentir ali confortável e segura. Nós estamos conversando com o Regis Bueno, secretário de Cultura de Hortolândia, falando sobre o calendário de eventos da cidade. Hoje tem show gratuito com Criolo e você tem no portal bandmulti.com.br a lista completa dos eventos, além do próprio portal da Prefeitura, hortolândia.sp.gov.br. Secretário, uma das grandes reclamações em Campinas é justamente a falta de grandes atrações culturais gratuitas, de grandes eventos. Alguns desses, como o senhor destacou, que ainda vão acontecer, show de Jean Giovanni, hoje show do Criolo, show do Thiago York, artistas de renome nacional se apresentando de graça em espaços públicos. O
O senhor acredita que Hortolândia possa se tornar um polo regional desses grandes eventos? Campineiros deixarem a cidade, ao invés de irem para eventos pagos aqui na cidade, optarem pelas atrações oferecidas por Hortolândia? Heitor, bem lembrado. Olha, isso já está acontecendo. Né? Quando a gente pergunta, nós sempre colocamos um QR Code para avaliação e perguntamos de onde a pessoa é. Né? Grande parte das pessoas que já frequentam os shows em Hortolândia são de Campinas, Sumaré, Montemor, e a tendência é aumentar. Por quê? Nós vamos inaugurar neste ano ainda o nosso centro de eventos. O centro de eventos ele tem a capacidade para 30 mil pessoas, então é um centro muito bacana. E prevemos também a inauguração de outros espaços culturais. Esses espaços chegando, a tendência de aumentar o número de shows é maior, porque a cultura ela movimenta muito a economia. Então a gente pega esse dinheiro que é movimentado na economia por meio da cultura e vai reinvestindo. Então a gente tem um Fundo Municipal de Cultura que está ativo, a gente sempre busca patrocínio para poder oferecer gratuitamente para as pessoas. E eu acho que o trabalho que a cultura faz é minucioso. Então, por exemplo, se a gente percebe que tem um artista que está tocando aqui na região ou na região próxima, a gente já tenta encaixar uma data, tenta baratear o show. A gente sempre tenta fazer com o menor preço para poder fazer mais. A nossa ideia é sempre essa. E a gente sempre tem o lema lá de transformar a Hortolândia na cidade das artes. A Hortolândia tem muito potencial, tem muito artista local com potencial também de estourar, de virar uma estrela da música ou do teatro, enfim. Hortolândia é uma terra muito fértil para artistas. A gente tenta aproveitar isso da melhor maneira possível, mas o que você falou já está acontecendo. Tem muita gente de Campinas que já está acessando Hortolândia porque viu que tem shows bons, é uma cidade segura, é uma cidade que está crescendo, então isso nos honra muito. Secretário, agora aí com relação ao incentivo do artista local. Recentemente, Hortolândia abriu um edital para o ciclo 2 da PENAB, que é o projeto da lei Aldir Blanc, que financia justamente os artistas da cidade para o lançamento de um livro, o lançamento de uma peça. São várias as categorias para participar da PENAB. Há procura em relação a esse edital e como é que o município incentiva o criador local, o artista local, juntamente a esse cenário todo que vocês estão construindo com artistas de renome nacional? Perfeito. Nós temos um programa chamado PEVAL, Programa de Valorização do Artista Local, onde a PENAB é uma das políticas que está dentro do PEVAL. Mas temos também o credenciamento de artistas, que prevê que você, se credenciar, você pode receber, né, o artista local pode receber um cachê da prefeitura. Nós temos também Incentivando Talentos, que, por exemplo, se tem um artista da cidade que ele recebe o convite para tocar em outro lugar, mas não tem condição de ir, a prefeitura paga, dá esse incentivo para ele de até R$3.000 para ele poder representar a cidade em um outro festival grande ou numa companhia grande. Então nós temos temos a Lei Ângelo Perugini também, que é uma lei que coloca o dinheiro direto, né, no bolso do artista para ele se apresentar. Então a ideia é, de uma certa maneira, pagar os cachês para os artistas locais, um cachê que ele consiga pelo menos sobreviver aí da arte dele, né? E abrindo um espaço para ele abrir shows de artista grande também, porque isso dá uma visibilidade muito grande. Por exemplo, shows como Maneva, que nós já trouxemos, Guilherme Arantes, Flávio Venturini, todos eles tocaram com a nossa banda jovem, que é uma banda formada por músicos da cidade. Inclusive, eles recebem até uma bolsa para ser aluno nosso, né? Então a ideia é sempre mesclar, unir o artista grande, a atração grande, com o artista local, né? E a PENAB ela tem sido muito procurada. Na semana passada nós já fizemos uma leitura do edital, né, onde vai tirando dúvidas, esclarecendo, porque o artista, infelizmente, eu acho que essa é a realidade de muitas cidades. Ele acaba sendo um artista no final de semana, onde ele se apresenta, e durante a semana ele trabalha num trabalho convencional normal, então ele não tem tempo. Então a gente entende que para dar a oportunidade de disputar esse edital, ele precisa de um plantão de dúvidas que fica à disposição dele, ele precisa de um canal na internet para poder até escrever o projeto, porque o artista ele tem muitas características, ele sabe fazer a parte artística, mas a parte burocrática às vezes fica um pouco a desejar. Então a Secretaria tem uma equipe para poder ajudar, não é uma equipe grande, mas é uma equipe que dá conta, é uma equipe que consegue, se você ligar lá, eles vão falar, olha, traz esse documento, essa certidão está vencida, escreve o projeto contemplando essa fase. Então a gente tenta orientar para que ele possa disputar o edital e ter o dinheiro na mão, porque não é interessante para a prefeitura devolver para o governo federal um dinheiro que já está destinado para o artista local. Então a gente faz de tudo para que ele entregue a documentação em dia. O maior problema geralmente é a documentação, né? Falta de certidão. Parte burocrática mesmo. Né? Isso atrapalha muito a vida do artista, porque ele não tem uma assessoria para ele, né? Quando o artista é grande, ele tem, todo mundo faz tudo para ele, mas quando ele está começando,
Então o artista que trabalha de segunda a sexta, das 8 às 5 da tarde, ele não tem tempo nem de entrar na internet, tirar uma certidão, escrever um projeto. Então a gente coloca o plantão à noite também, né? A leitura desse trecho foi à noite. Então a gente sempre tenta facilitar, porque nosso interesse é que ele seja contemplado. Ele precisa acessar esse recurso que pode fazer diferença na carreira dele, né? Então o prefeito sempre pede para incentivar, além de tudo, o artista local. O prefeito fala assim, fica muito triste, quando eu vou para alguma cidade, vejo um artista nosso tocar em outro lugar e não tocou em Hortolândia ainda. Então ele quer que o nosso artista se apresente, tenha todas as possibilidades na cidade dele. Se ele quiser tocar em outro lugar, mérito dele, porque ele pode aí ampliar o seu dinheirinho. Mas a ideia é dar oportunidade para todos os nossos artistas se apresentarem na cidade, que isso vai fortalecer a economia local, vai gerar ainda mais movimento na cultura. Então a nossa ideia é justamente essa, através do plano de valorização do artista local, incentivar o máximo que puder os nossos artistas. Existe uma exigência, por exemplo, de endereço fixo em Hortolândia? Quais são as regras para ter acesso? Sim, basicamente você tem que comprovar o seu trabalho como artista nos últimos 2 anos, né? Tem que ser morador da cidade de Hortolândia e tem que apresentar um portfólio de atividades que você fez aí ao longo do seu período artístico, né? É uma documentação simples, mas o que pega mais é o que é? São as certidões. Certidão negativa de débito do FGTS, certidão negativa do município, são várias certidões, né? E o preenchimento do próprio formulário. Então isso acaba travando. Então a gente sempre faz um link fácil para que as pessoas tentem acessar. Participação aqui do nosso ouvinte, a mensagem que chega pelo nosso canal do YouTube do Celso Adriano Furtuoso. Ele escreve: bom dia, Secretaria de Cultura fazendo acontecer. O Edmilson que falou a respeito da sugestão, né, de saber se teria ou não, e o secretário disse que na Copa do Mundo a Praça Poderosa será uma extensão da arquibancada para a seleção brasileira. Ele diz que é de Campinas, mas utiliza muito a cultura de Hortolândia justamente para acompanhar esse show. Sou prova disso. Estou com muita feira em eventos de Hortolândia, principalmente na época de festa junina, na Praça Irmã Dorothy, no final do ano. É sempre sensacional. Aqui nós temos 2 exemplos de pessoas que utilizam a cultura da cidade e que estão elogiando essa iniciativa. Mas a gente sabe, secretário, que investir em cultura nesse país é, para qualquer gestor, um desafio, com aquele apontamento de por que, ao invés de contratar o show do Criolo, não coloca dinheiro na saúde, na educação? Por que que não usa esse dinheiro, ao invés de contratar artista, para asfaltar o meu bairro? Normalmente o senhor responde o que sobre essas críticas? Bom, é uma crítica que a gente escuta muito, às vezes na internet o pessoal sempre fala, não, por que trazer esse show, mas está faltando tal coisa em tal lugar? Bom, primeiro que a gente entende que a cultura, ela não é simplesmente uma apresentação. Então, por exemplo, na época da pandemia, imagina você sem cultura na sua casa, trancado lá, né? Sem poder ler um livro, o livro é cultura, sem poder assistir uma TV, sem poder ouvir uma música. Então a cultura está totalmente ligada à saúde mental. Então a pessoa que tem uma cultura ativa, ela consegue muito melhorar a sua saúde. Esse é o primeiro ponto. A cultura movimentada, ela também atrai recursos que podem ser distribuídos para outras pastas também. E a gente não pode fazer um segmento apenas. Então imagina se a gente colocasse todo o dinheiro do município na saúde. Se você ficar sem cultura, você vai ter problema de saúde. Se você ficar sem educação, você vai ter problema de saúde. Então cada pasta recebe uma fatia do orçamento para que ela possa executar minimamente aquilo que a pessoa precisa para ter uma vida cultural. Agora você imagina se não tem cultura. Eles vão pagar para isso? Porque eles já pagam o imposto. Então se ele paga o imposto, é justo que ele tenha cultura. Se ele paga o imposto, é muito ruim ele ter que ir para um outro lugar e pagar muito mais caro para assistir um show. Então, por exemplo, vamos pegar um show do Thiago York, ele vai pagar R$200, se ele for em São Paulo ou no teatro aqui em Campinas para assistir. Né? Um show da Maria Gadu, ele vai pagar caro. Né? Vamos dizer assim, o Guilherme Arantes, Ivan Lins, são todos shows que uma pessoa que já contribuiu com o seu imposto não vai ter dinheiro para pagar. Então, acho que isso movimenta muito a economia e faz com que a pessoa que investiu aquele dinheiro lá no seu imposto tenha esse retorno através da cultura e através dos outros serviços. A cultura é muito importante e as pessoas só sentem falta quando não tem. Imagina o seguinte, se a gente para de fazer tudo o que a gente está fazendo na cultura de Hortolândia, a primeira crítica vai ser, e cadê o show? Por que parou? Né? Então, geralmente, quando corta o orçamento, é sempre cultura, sempre esporte, mas no nosso caso, a gente sempre fala assim, olha, a cultura você só vai sentir falta do dia que você não tiver. E a cultura faz bem para a saúde, faz bem para a educação, faz bem para a formação.
né? O que tem de jovens hoje aprendendo música no nosso município, lá nós temos um curso técnico de música, né? Ela profissionaliza, dá renda para as pessoas. Então a cultura é muito maior do que as pessoas enxergam. E hoje tem a Parada Poética com Criolo a partir das 7 horas da noite no Centro de Educação Musical Maestro Ronaldo Dias de Almeida, que fica na rua Agenor Console, número 30, no Jardim Santa Cândida. Evento gratuito, aberto a toda a população, e a programação completa desta semana, 1ª de abril, primeira semana cheia de abril. Anota aí, Hortolândia, você encontra na página da Prefeitura, hortolândia.sp.gov.br. Nós conversamos com Regis Bueno, secretário de Cultura de Hortolândia, falando sobre essa e outras iniciativas do município para a área cultural. Secretário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Prazer em recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Espaço sempre aberto para a gente trazer as iniciativas de cultura do importante município de Hortolândia, aqui da região metropolitana de Campinas. Muito obrigado, Heitor. É uma oportunidade única que a gente está recebendo. Nos convide mais vezes, porque será um prazer. Será convidado. A gente sabe que todo mundo que estuda a Rádio Bandeirantes, tem muito hortolanense que escuta a rádio. Isso vai nos ajudar na divulgação, vai nos ajudar a encher mais de eventos, né? Então a gente precisa muito do apoio de vocês. Obrigado por ceder. Quero mandar um abraço do nosso prefeito aí para a Rádio Bandeirantes, que nos permitiu participar dessa entrevista. Gratidão. Às 11h16, um último intervalo. Na volta, o Manhã Bandeirantes